Bom dia pessoal, estamos aqui para mais uma aula do curso de Menor Aprendiz da Associação de Educação do Homem de Amanhã. Aula 26, Departamento Pessoal. Vamos lá pessoal, aula de hoje a gente vai falar sobre aviso prévio, sobre rescisão, né, o segundo exercício do curso de vocês, que é a rescisão de emprego. E também sobre seguro-desemprego, que é a lei que está mudando aí, que mudou por causa dessa pandemia, mas nós vamos falar do que tinha antes da pandemia ainda, tá? Que é o seguro-desemprego formal. Bom, sobre os tipos de seguro de aviso prévio, pessoal, que a gente pode ter. Bom, eu posso ter o primeiro caso, que a empresa faz a demissão, o empregador demite o empregado e ele fala assim, olha, a partir de amanhã você não precisa vir mais. Então nesse caso, a empresa ela tem que pagar os 30 dias de aviso prévio para aquele funcionário e mais 3 dias a cada ano que ele trabalhou na empresa. Ou seja, se esse funcionário trabalhou 3 anos na empresa, então ele recebe 30 dias de aviso, mais 3 dias a cada ano, totalizando 39 dias de aviso. Isso tem que ser pago na rescisão dele. Bom, agora existe uma outra situação. O empregador pode chegar para o empregado e falar assim, olha, eu estou te demitindo a partir de agora e daqui 30 dias você vai se retirar do emprego. Você vai continuar trabalhando, só que de aviso. Então nesse caso a empresa também tem que pagar os 30 dias, mais 3 dias a cada ano trabalhado, só que o funcionário ele vai trabalhar, ele vai cumprir esse aviso trabalhado. Aí tem uma vantagem, por exemplo, o funcionário pode optar para procurar um novo emprego, ele pode optar ou reduzir 7 dias o aviso dele, os últimos 7 dias ele não trabalhar para poder procurar emprego, ou ele pode optar 2 horas todos os dias ele sair mais cedo com o objetivo de procurar um emprego. Então esse é o aviso prévio do empregador para o empregado, só que ele vai trabalhar e ele vai ter redução de 1 semana ou vai reduzir 2 horas por dia o trabalho para ele poder procurar emprego. Bom, a gente falou de aviso prévio quando o empregador demite o empregado, mas também tem um aviso prévio que o empregado se demite da empresa. Então nós temos o primeiro caso, por exemplo, o empregado chega para o empregador, para o patrão, e fala assim, olha, eu estou me demitindo e a partir de amanhã eu não venho mais. Então nesse caso, a empresa tem o direito de descontar os 30 dias de aviso prévio do funcionário, porque ele não cumpriu o aviso, então o aviso será descontado os 30 dias daquele funcionário. E também nós temos uma outra situação de pedido de demissão, que o funcionário pode chegar para a empresa, o empregado chega para o empregador e fala assim, olha, eu arrumei um novo emprego, eu estou pedindo demissão, só que eu vou te ajudar, eu vou ficar aqui por 30 dias, eu vou cumprir meu aviso. Então nesse caso, é um pedido de demissão do empregado para o empregador e ele vai trabalhar os 30 dias de aviso, ele vai vir trabalhar normalmente até a empresa arrumar um outro funcionário. Então nesse caso, o aviso não é descontado do funcionário, tá? Então esses são os tipos de aviso prévio que a gente pode ter hoje dentro de uma empresa. Bom, sobre rescisão, pessoal, rescisão nada mais é do que o acerto, quando ou o empregado dispensa o funcionário, ou o funcionário pede demissão, a empresa ela tem que fazer o acerto daquele funcionário, ela tem que somar todas as verbas indenizatórias e fazer o pagamento para aquele funcionário, tá? É como passar a régua e fechar a conta e acertar tudo com o funcionário. Sobre o local de pagamento, aí tem duas situações. Se o funcionário tem mais de 1 ano de trabalho, ele tem que ir direto no sindicato fazer esse acerto.
Se o funcionário tem menos de 1 ano de trabalho, esse acerto pode ser na própria empresa, pode ser no escritório de contabilidade, pode ser direto no RH da empresa, tá? Lembrando que menor de idade sempre tem que estar acompanhado do seu responsável, né? Esse pagamento da rescisão, ele tem que ser ou em dinheiro para o funcionário, ou transferência bancária no dia anterior, ou um cheque administrativo, que é diferente de um cheque comum, normal. O cheque administrativo é que garante que aquele dinheiro já está reservado para aquele cheque, tá? Bom, se a pessoa cumpriu o aviso, se ela trabalhou os 30 dias, o pagamento tem que ser no dia seguinte ao término do aviso. Já se a pessoa fez o aviso indenizado, né, se ela foi demitida e se retirou imediatamente, então o acerto da rescisão ele pode ser até 10 dias após a entrega do aviso, né? Então foi comunicado num dia, daqui 10 dias a empresa tem que fazer o acerto da rescisão com esse funcionário. Bom, quais os direitos ele vai ter nessa rescisão? Vai ter que ser pago os dias que ele trabalhou, né? O saldo de salário. Se ele teve hora extra, vai ser pago. Se ele teve comissão, vai ser pago. Se tem direito ao salário família, algum adicional, tudo isso aí vai ser pago na rescisão. Ele foi mandado embora e indenizado. A empresa pediu para ele sair imediatamente. Vai ter que ser pago os 30 dias de aviso, mais 3 dias a cada ano que ele trabalhou. Se ele tiver alguma férias vencida, tem que ser paga. Se ele tiver uma férias proporcional, essa férias tem que ser paga. 1/3 sobre todas as férias dele tem que ser pago. 13º proporcional aos meses que ele trabalhou. Lembra que a gente aprendeu isso? Também tem que ser pago. Ele vai receber, se ele foi demitido, ele vai receber uma multa sobre 50% do saldo de fundo de garantia. Na verdade, a empresa vai recolher 50% do saldo de fundo de garantia. Só que o governo vai liberar 40% para ele. Então ele recebe todo o dinheiro que estava no fundo de garantia, mais uma multa de 40% sobre esse saldo. A empresa recolhe 50%, só que o governo libera mais 40%, apenas 40% do funcionário. E ele também vai receber o fundo de garantia sobre toda a rescisão, sobre saldo de salário, sobre férias, sobre 13º. Então ele também recebe fundo de garantia sobre isso aí. Bom, antes de falar, pessoal, em si sobre o cálculo da rescisão, como é que vai ser, né? Vamos falar também um pouquinho sobre seguro-desemprego. É lógico que hoje a gente está no meio de uma pandemia, então nesse momento o governo já liberou um decreto provisório, né? Liberando outros tipos de seguro-desemprego. Por exemplo, só para mim falar meio por cima para vocês, o governo liberou, por exemplo, a empresa tem 2 opções no meio dessa pandemia. Ela pode suspender o contrato de trabalho do funcionário, então ela suspende e o funcionário começa a receber seguro-desemprego por um prazo aí de 2 ou 3 meses. Então ela suspendeu 100% do contrato, tá? E tem uma outra situação também que muitas empresas vão acabar aderindo, que é o seguinte: a empresa adota uma redução de carga horária e redução de salário. Por exemplo, ela pode reduzir a carga horária e o salário com percentuais de 25%, 50% e 75%, 70%, tá? Então, por exemplo, um funcionário ela reduziu a carga horária em 50% e reduziu o salário em 50%. Então esse funcionário vai receber metade da empresa e ele vai receber um seguro-desemprego provisório e parcial de 50% também. Então essa é uma medida provisória devido à pandemia, já foi assinada pelo nosso presidente, tá? Mas isso está valendo só para esse momento. Fora esse momento de pandemia, como é que funciona o seguro-desemprego, pessoal? Funciona assim. Antigamente tinha aquele negócio, essa lei também foi mudada do seguro-desemprego, porque o brasileiro tinha aquele negócio de ser o espertão, de levar vantagem em tudo, né?
Então, antigamente a pessoa... eu já peguei várias carteiras de trabalho para fazer currículo, que o cara, ele trabalhava assim, ele trabalhava de março até outubro, de fevereiro até outubro, mais ou menos, e aí ele dava um jeito de ser mandado embora para receber o seguro-desemprego, ficava em casa recebendo seguro-desemprego, aí no outro ano, chegava lá perto de março e falava, bom, deixa eu trabalhar um pouquinho. Trabalhava mais um pouco de março até outubro, opa, deixa eu entrar no seguro-desemprego de novo. Então tinha várias pessoas que fizeram isso durante muito tempo. E o governo mudou essa lei para que as pessoas não continuassem fazendo isso, né? E como é que funciona? Então ela mudou essa lei. Então, para você ter direito ao seguro-desemprego, vai muito do tempo que você trabalhou e também a quantidade de parcelas que você vai ter direito, ela é variável hoje. Então vamos ver como é que ficou o seguro-desemprego no momento, né? Por exemplo, hoje a primeira vez que a pessoa for receber o seguro-desemprego, né, for dispensada para receber o seguro-desemprego, ela nos últimos 18 meses, nos últimos 1 ano e meio, ela tem que ter trabalhado no mínimo 12 meses. Se ela não trabalhou 12 meses a primeira vez, ela não vai ter direito de seguro-desemprego. Bom, vamos supor que ela tenha trabalhado 12 meses nos últimos 18 meses, né? Bom, se ela trabalhou de 12 até 23 meses, ela vai receber 4 parcelas de seguro-desemprego. Se ela trabalhou acima de 24 meses, pela primeira vez que ela está pedindo seguro-desemprego, aí sim ela vai ter direito a 5 parcelas de seguro-desemprego. Então essa é a primeira vez que a pessoa entra no seguro-desemprego. Bom, se ela está entrando no seguro-desemprego pela segunda vez, então a regra fala que nos últimos 12 meses ela deve ter trabalhado, registrado, pelo menos 9 meses. Então é a segunda vez que eu pego seguro, eu estou entrando no seguro-desemprego. Então nos últimos 12 meses ela tem que ter trabalhado no mínimo 9 meses. Bom, se ela trabalhou de 9 a 11, ela recebe 3 parcelas de seguro-desemprego. Se ela trabalhou de 12 a 23 meses, ela tem direito a 4 parcelas de seguro-desemprego. E se ela trabalhou acima de 24 meses, aí sim ela vai conseguir ter direito a 5 parcelas. Bom, no caso a pessoa está entrando com o seguro-desemprego da terceira vez em diante. Aí fala o seguinte, meu amigo, nos últimos 6 meses, você tem que ter trabalhado no mínimo registrado 6 meses. Só aí você vai ter direito ao seguro-desemprego. E aí a mesma regrinha, se trabalhou de 6 a 11 meses, ela tem direito a 3 parcelas. Se ela trabalhou registrado de 12 a 23 meses, ela tem direito a 4 parcelas. E se ela trabalhou acima de 24 meses, aí sim ela vai ter direito a 5 parcelas de seguro-desemprego. Pessoal, peço mais uma vez desculpa para vocês, a gente está trabalhando meio amador aqui na gravação dos vídeos, né? Então peço desculpa por algum barulho ou do computador ou do vizinho cortando grama, vizinho limpando calçada, cachorro latindo. Então peço desculpa para vocês, tá? Porque o negócio está meio improvisado aqui. Bom, outras regras para que a pessoa tenha direito ao seguro-desemprego, né? Bom, quem recebe? A pessoa que foi dispensada sem justa causa, né? Daqui a pouco a gente vai ver o que é justa causa, mas se a pessoa for dispensada por justa causa, ela perde direito ao seguro-desemprego. Para ela dar entrada no seguro-desemprego, começar a receber o seguro-desemprego, ela tem que ir no PAT, na Caixa Econômica Federal, né? Aí as pessoas me falam assim, mas qual que é o valor desse salário, Silvio? É o mesmo, eu ganho 5 mil reais por mês, eu vou receber de seguro-desemprego os mesmos 5 mil reais? Não, né? Aí funciona assim, ó, a parcela mínima de seguro-desemprego é de um salário mínimo, né? 1.045. Agora o teto, o valor máximo que você recebe
de seguro-desemprego, hoje ele está no valor de R$ 1.813. Então, mesmo assim, pessoal, quem está... Vamos voltar para a pandemia agora. Vamos supor que a pessoa teve redução de salário e redução de carga de trabalho. Ela vai receber 50% da empresa e os outros 50% de seguro-desemprego. Mas o seguro-desemprego, se ela ganha R$5.000, ela não vai receber 50% sobre 50 mil. Ela vai receber 50% sobre esse teto aqui, pessoal, que o pessoal trabalha. Ó, mínimo 1.045, máximo 1.813. Tá? Bom, quais os documentos necessários para essa pessoa resgatar, dar entrada no seguro-desemprego dela, né? Primeiro, ela tem que ter o requerimento de seguro-desemprego, cartão do PIS, carteira de trabalho, o termo de rescisão, né, que é o acerto, que é o exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, que é o cálculo de todos os acertos da pessoa, né? Documento de identificação, né, RG, CNH, certidão de nascimento, os dois últimos comprovantes de pagamento, as duas últimas folhas de pagamento. Lembra o exercício da aula passada? Então, aquilo lá é o olerite, aquilo lá é a folha de pagamento da pessoa. E o documento com o saldo de fundo de garantia, que isso a própria empresa vai fornecer um extrato de quanto ela tinha de fundo de garantia, né? Também ela vai levar para dar entrada no seguro-desemprego. Bom, sobre rescisão, pessoal, justa causa. Dificilmente uma empresa ela aplica uma justa causa, porque para aplicar uma justa causa ela tem que ter certeza realmente, ela tem que ter comprovação para fazer aquilo, para que algum juiz não reverta a justa causa numa demissão normal e a empresa tenha um prejuízo, né? Então só é aplicada uma justa causa quando a empresa está certificada, que ela tem todas as provas, e aí ela aplica a justa causa. Em quais situações a empresa pode dar uma justa causa? Roubo ou agressão comprovada a outro funcionário, chefe, supervisor. Eu abri concorrência com a minha empresa. Eu tinha uma secretária que trabalhava na minha escola e de repente ela abre uma escola para ela. Então ela abriu concorrência com a própria empresa dela. Mau procedimento contínuo, o cara faltava, o cara cometia algum ato de indisciplina e a empresa, lembra que nós falamos disso no curso? A empresa fez primeiro uma notificação verbal, depois fez uma advertência, depois fez uma suspensão e aí por último ela aplicou a justa causa. Por quê? Ela fez todos os passos e os comprovantes para poder dar a justa causa. Se o funcionário for condenado criminalmente, né, a empresa pode desligar por justa causa. A gente lembra aí o caso do goleiro Bruno, né, que estava no Flamengo e foi condenado, então foi aplicado a justa causa, interrompeu o contrato. Embriaguez habitual ou drogas, né? Tem empresa que prefere tratar e tem empresa que olha, o cara chegou embriagado aqui várias vezes, eu dei uma justa causa. A maioria das empresas preferem ajudar o funcionário com o tratamento, né? Depende muito do funcionário. Violação do segredo do negócio, né? A empresa ia lançar determinado produto e você divulgou isso para alguém e acabou gerando um prejuízo grande para a empresa, né? Abandono de emprego, a empresa ela tem que comunicar pelo menos no jornal durante 30 dias que aquele funcionário está desaparecido, né? Que ele tem que se apresentar ao emprego, e se ele não aparecer, aí sim a empresa aplica aí uma justa causa. E jogos de azar, né? Jogos de azar são aqueles que foram programados para o cara ganhar 10% e, por exemplo, a máquina ganhar em 90% dos casos, né? Então, se tiver jogo de azar dentro da empresa, a empresa pode... alguns tipos de jogos de carta também entram nessa situação. A empresa pode aplicar uma justa causa. Lembrando que ela tem que estar comprovada, ela tem que estar bem baseada para poder aplicar uma justa causa. Bom, e quais são os descontos que são aplicados numa rescisão, pessoal? Eu posso descontar as faltas desse funcionário. Se ele tinha algum vale, eu desconto.
refeição, Unimed, tudo isso aí eu desconto normalmente na rescisão. O aviso prévio, se a pessoa pediu a demissão e não cumpriu o aviso, eu vou descontar o aviso prévio dela. INSS, vocês sabem que é um desconto normal, sobre quase tudo que a gente ganha. Imposto e renda, de acordo com a tabela, pode ser descontado também. E os descontos normais de sindicato, se houver, também podem ser descontados da rescisão. Beleza? Bom, aqui, pessoal, a gente tem o segundo exercício nosso da nossa prova. Aqui você tem direito a tirar mais 5 pontos, se você acertar todas as células aí, né? Então você tem mais 5 pontos. Então, pessoal, antes de começar a falar desse exercício aqui, eu recebi já vários exercícios que o pessoal me mandou. E eu recebi exercícios excelentes que a pessoa fez, as fórmulas, tudo certinho, legalzinho. Parabéns, nota 10. O que eu quero de vocês é justamente isso, pessoal. Eu fiz já curso de Excel várias vezes. Toda vez que chega na escola um curso novo de Excel, eu dou uma olhada, eu refaço aquele curso para ver se tem novidade. Mas, pessoal, a maioria das vezes que eu crio minhas fórmulas, por exemplo, que nem eu tenho uma fórmula, daqui a pouco eu vou liberar para vocês nos exercícios de folha de pagamento corrigido. E, por exemplo, eu tenho uma fórmula que ela lê toda a tabela do INSS e faz o cálculo sozinho do INSS. Eu tenho outra fórmula que ela lê toda a tabela de imposto de renda e faz o cálculo sozinho do imposto de renda, tá? Isso eu aprendi em algum curso de Excel? Não. Eu aprendi a fórmula do INSS em algum curso de Excel? Também não. Eu que fiquei quebrando a cabeça ali com os meus conhecimentos, com as possibilidades, com a fórmula C, o que poderia ser feito, com as condições, e eu fui criando eu mesmo a fórmula. Tá? É isso que eu espero de vocês. Eu espero que vocês façam um curso de Excel e eu espero que vocês busquem além do que foi ensinado no Excel ali. É você que ir atrás, você que fazer uma pesquisa, você que procurar um vídeo, você que procura. Hoje em dia tem muita gente, tem muita informação, pessoal. Você quer montar determinada fórmula? Vai atrás, observa como é que o professor fez, faz uma busca no Google, busca informação que você vai conseguir automatizar aquela planilha. Então, eu recebi vários trabalhos já que já vieram com as fórmulas tudo certinho, tá? O cara se esforçou ali, conseguiu fazer as fórmulas. Nota 10. Eu recebi trabalhos também que a pessoa ela foi na calculadora, ela foi observando a aula e foi fazendo a calculadora e lançando o exercício ali na planilha. Então aquela planilha ela está manual, ela não está automatizada ainda. Tudo bem, eu estou dando um desconto porque tem alunos que ainda não terminaram o Excel. Tá? O ideal seria que aquela planilha chegasse já automatizada para mim. E eu tive casos também, pessoal, que eu observei alguns trabalhos. Eu vi que a pessoa chegou ali na hora de calcular a hora extra, ela fez uma fórmula assim: salário dividido por 220 vezes 220 vezes a quantidade de horas. Gente, vocês têm 3 formas de fazer esse exercício para mim. Vocês podem pegar no seu celular, você vai olhando o vídeo, vai parando, você vai ouvindo como é que eu estou explicando aquele cálculo. Aí você pode dar uma pausa porque você vai ver a fórmula ali na tela, a fórmula certinha está na tela. E você tem uma terceira opção ainda, que você pode baixar essa aula do Moodle, e aí você abre essa aula e lá no PDF vai estar a explicação daquela fórmula, vai estar o comentário daquela fórmula. Então é só você se esforçar um pouquinho, prestar atenção no vídeo, baixar a aula e ir vendo a fórmula que está na aula para você não errar. Você tem todas as informações para não errar. É só você olhar o vídeo, pausar o vídeo, observar a fórmula. É só você baixar o PDF, ir naquela fórmula, ver como é que está o comentário. Na planilha que você recebe também tem o comentário falando como é que é aquele cálculo. Tá? Tudo isso foi feito
é para você não errar. É para você, mas aí entra a sua parte. Você não pode ter desatenção na hora de fazer nem esse trabalho, nem a prova, né? Aí entra os 50% do professor que se esforçou para fazer um vídeo, fazer um PDF, dar uma planilha para você com um comentário. Só que tem que entrar os 50% seu, você prestar atenção no vídeo, você olhar a aula em PDF certinho, você prestar atenção no comentário do Excel para você poder fazer o cálculo certo, tá? Mesmo assim pode acontecer algum erro, mas vamos tentar diminuir, pessoal, esse erro. Vamos tentar, o professor fazer a parte dele, o aluno fazer a parte dele, para a gente ter um bom rendimento aí. Bom, outro detalhe também, pessoal, eu tô vendo que a maioria entregou os trabalhos. Tem alguns casos, 2 ou 3 pessoas que vieram falar comigo, falou: professor, eu não tenho o computador, não tenho como fazer isso agora. Eu falei: tudo bem, a hora que voltar a aula presencial você faz, tá? Mas tem uma parte aí, umas 15, 20 pessoas que nem vieram falar comigo e também não entregaram o trabalho. O que será que essas pessoas estão pensando da vida? Vocês já pararam para pensar como é que vai estar o mundo daqui 3 meses? Quanta gente boa vai estar sem emprego? Quanta gente boa que tinha um emprego próprio, que tinha uma empresa e ela não vai ter mais a empresa dela? Como vai aumentar a concorrência para você? Como você tem que melhorar, se empenhar mais, estudar mais, fazer melhor as coisas? Vocês já pararam para pensar isso? Como é que vai estar a concorrência daqui 3 meses? Pensem nisso, pessoal. Lembra que eu falava que tinha que estar acima da média? Ótimo, eu falava, você tem que estar acima da média numa situação sem pandemia. Imagina daqui 3 meses que a sua concorrência vai aumentar demais. Você acha que alguém vai contratar alguém que está mais ou menos preocupado, que não está se empenhando, que não está entregando um trabalho, que está achando que a vida é mil maravilha? Pessoal, vamos levar a sério. Vamos levar a sério, isso aqui não é brincadeira não, gente. Beleza? Bom, passados esses recados aí, vamos para o exercício em si, né? Primeira coisa que vocês têm que observar nesse exercício são os dados da pessoa, né? Por exemplo, essa pessoa que ela foi demitida sem justa causa, tem a data que ela começou a trabalhar, tem a data que ela foi desligada. Então, no mesmo dia que ela foi desligada, que ela recebeu o aviso, ela saiu da empresa, então quer dizer que ela vai receber esse aviso. Tá? Tem o salário dela ali, 1.045. Tem a carga horária, que é 220 horas. Essa pessoa não tem nenhum dependente para mim descontar no imposto de renda. Então, essas informações logo de cara você já tem que gravar, tá? E aqui estão a rescisão da pessoa. A parte em amarelo dessa rescisão que vocês estão observando é tudo que essa pessoa tem para receber da empresa. E a parte em rosa é tudo que vai ser descontado dessa pessoa, né? Para a gente chegar no valor líquido a ser pago para ela. Tudo que eu tinha a receber em amarelo, tudo que eu tinha a ser descontado em rosa, e eu vou ter ali em azulzinho o líquido, o valor que a empresa vai pagar de fato no acerto para essa pessoa. Esse exercício, pessoal, ele é praticamente quase igual de folha de pagamento. Entram algumas coisas diferentes, mas que vocês já conhecem, como férias, 13º, né? Mas vamos ver aí junto como é que a gente faz esse exercício aqui, pessoal. Bom, primeiro cálculo, saldo de salário. Vocês estão vendo aí embaixo do saldo de salário, tem a quantidade, eu já dei a quantidade de dias que essa pessoa trabalhou naquele mês da empresa. Então vocês sabem, nada mais é do que saldo de salário, é o salário dividido por 30, para a gente achar um dia, e multiplicado pelos dias que essa pessoa trabalhou na empresa ali, né? Nesse caso é o salário dividido por 30 vezes 15. Então eu achei o saldo de salário que a empresa tem que pagar. Segundo passo, pessoal, hora extra 50%. Só que vocês estão careca de saber. Salário dividido pela carga horária, que é 220 desse funcionário, vezes 1,5 para aumentar a hora em 50%, tá?
vezes a quantidade de horas. A quantidade de horas está ali, ó, embaixo de hora extra, tem a quantidade de horas que essa pessoa fez. Tá? Então esse cálculo vocês estão careca de saber já. 13º salário. 13º, pessoal, vocês sabem que ele é pago em avos, né? Então, para mim achar um avo, lembra que isso a gente aprendeu em aula também? Salário dividido por 12 vezes a quantidade de avos. A quantidade de avos está ali embaixo, ó, de 13º, tem ali a quantidade de avos dessa pessoa. Salário dividido por 12 vezes aquela quantidade de avos. Aviso prévio. Pessoal, vocês observaram que essa pessoa aqui, se vocês observarem a data de início e data de término dela, ela trabalhou 3 anos e ela foi dispensada sem justa causa. E assim que ela foi dispensada, ela teve que sair da empresa. Ou seja, a empresa falou: estou te mandando embora, a partir de amanhã você não vem mais. Então a empresa tem que pagar o aviso prévio. Então ela tem direito a 30 dias de aviso, mais 3 dias a cada ano. Trabalhou 3 anos, são 9 dias. Então ela tem direito a 39 dias de aviso. Para achar um dia de salário, vocês já estão acostumados. Salário dividido por 30 vezes a quantidade de dias que ela tem direito, que está ali embaixo, ó. Embaixo do aviso prévio tem a quantidade de dias que ela vai ter direito, são 39, né? Então salário dividido por 30, para achar um dia, multiplicado por 39, eu acho o valor do aviso prévio dessa pessoa. Bom, hora extra 100%, também estão careca de saber, né? Salário dividido pela carga horária, que é 220, vezes 2, que é para aumentar em 100% o valor dessas horas, vezes a quantidade de horas, que está ali embaixo. Embaixo de hora extra 100%, tem a quantidade de horas. Salário dividido por 220, vezes 2, para aumentar em 100%, vezes a quantidade de horas, ok? Próximo passo, pessoal. Muita gente erra aqui porque faz o cálculo direto. Pega, soma hora 50, hora 100, divide por 25 vezes 5. Pode dar errado, pessoal, por causa daquela regrinha básica de matemática. Você tem que resolver a soma primeiro, depois fazer divisão e multiplicação. Então, o que vocês têm que fazer aqui? Pega o valor da hora 50, soma com o valor da hora 100, e aí você dá um total, dá um igual no seu celular. Depois que você deu um total, deu um igual, aí sim você divide pelos dias trabalhados, que são 25, e aí sim você multiplica pelos domingos, que são 5, tá? Então soma a hora 50, soma a hora 100, dá um total, dá um igual, divide por 25 e multiplica por 5. Atenção nesse ponto, pessoal, porque pode dar errado se você não fizer isso. Bom, esses casos que eu estou passando para vocês de rescisão, pessoal, nós estamos fazendo de conta que todas as pessoas, as férias vencidas, elas já receberam, já descansaram, então não tem nada vencido para ser quitado. Só tem as férias proporcionais para essa pessoa receber. E no caso dessa pessoa aqui, ela tinha 7 avos de férias proporcionais. Está embaixo ali de férias proporcionais, tem a quantidade de avos. Vocês sabem que para trabalhar com avos, eu tenho que pegar o salário, divido por 12 para achar um avo, e aí eu multiplico pela quantidade de avos. Está ali embaixo de férias proporcionais, está ali a quantidade de avos. Então salário dividido por 12 vezes a quantidade de avos, eu achei o valor das férias proporcionais daquela pessoa. 1/3 sobre as férias. Aqui muito simples, pessoal. A gente já fez exercício sobre isso também. É só você pegar o valor das férias e dividir por 3, tá? O valor das férias proporcionais dividido por 3, e você achou o valor equivalente a 1/3 de férias. Beleza, pessoal? Lembrando, pessoal, que se tiver dúvida, na aula presencial você levantava a mãozinha e chamava o professor. Aqui, se tiver dúvida, você pode voltar um pouquinho o vídeo e ver ouvir e ver aquilo de novo.
Ou você pode baixar essa aula no Moodle, voltar essa telinha aqui e prestar atenção no comentário, na fórmula, para você entender bem na hora de fazer esse exercício, sem dúvidas, sem erros. Bom, total bruto. Total bruto, pessoal, nada mais é do que a soma de todas as células que estão em amarelo. Eu somo aqui o saldo de salário, eu somo a hora extra, eu somo o 13º, eu somo o aviso, eu somo férias proporcional, eu somo DSR, eu somo 1/3 de férias. Então eu somo todas as células que estão em amarelo, eu vou ter o total bruto. Bom, depois que eu resolvi a parte de cima, a parte amarela ali, pessoal, que é o total bruto que a pessoa teria a receber, agora eu tenho que calcular os descontos que essa pessoa vai ter na rescisão. E os descontos, a gente trabalhou basicamente com dois, INSS e Imposto de Renda, que eram os que vocês calcularam na folha de pagamento também. Só que aqui entra uma particularidade, pessoal. Na rescisão, o governo ele tem uma norma, lá, uma regra, que ele fala assim, o 13º tem que ser calculado o INSS em separado do restante da rescisão. Então, aqui vai acontecer o seguinte, eu vou ter um INSS só sobre o 13º e eu vou ter outro cálculo de INSS sobre o restante da rescisão. Então eu vou calcular INSS duas vezes. Vamos ver como é que é isso, pessoal. Procurem fazer esse exercício de rescisão, pessoal, até a folha de pagamento também, na mesma ordem que eu estou fazendo aqui, tá? Sigam a mesma sequência que eu estou fazendo, porque aí vai dar certinho. Não queira fazer o imposto de renda antes de achar os INSS, que não vai dar certo. Como é que eu calculo o imposto de renda se eu não sei o valor a deduzir do INSS? Não tem como. Vocês têm que fazer nessa ordem que eu vou explicar. Então, primeiro cálculo, pessoal, eu tenho que achar o INSS sobre o 13º. Então, a base de INSS do 13º vai ser o próprio valor do 13º, que está lá em cima, tá? Então, olhando para o valor de 13º salário, eu olho para a tabela do INSS e vejo em qual faixa o valor do 13º está. Nesse caso aqui do nosso 13º, eu olhei para a tabela e eu vi que ele está na primeira faixa ali, de 7,5%. Então, eu coloco o percentual aqui, ó. Lembra que para fazer cálculo de INSS e Imposto de Renda você precisa de 3 variáveis? Você precisa da base, você precisa do percentual e você precisa da dedução. Então, a base do INSS sobre o 13º é o valor do 13º. O percentual eu acabei de achar, ó, anotei aqui 7,5%, que está na primeira faixa. Aí, pessoal, logo abaixo do percentual, eu tenho a dedução. Mesma coisa, eu olho a minha base de 13º, que é o valor do 13º, olho para a tabela do INSS, está na primeira faixa. Primeira faixa não tem dedução nenhuma, é zero. Então coloco zero aqui. Então eu já tenho as três coisas que eu preciso para o cálculo. Eu tenho o 13º, que é a base, eu tenho o percentual e eu tenho a dedução, que é zero. Para fazer o cálculo, pessoal, é o mesmo da aula passada. É a base, que nesse caso é o valor do 13º, vezes o percentual, que é 7,5% que a gente achou, 7,5%, menos o valor da dedução, que é zero, tá? Então, nesse caso, ficou o valor do 13º vezes 7,5% menos zero, que é a dedução, né? Que deu o valor de R$ 52,00 e pouco. Então, aqui você calculou o INSS apenas sobre o 13º. Por quê? Quando é uma rescisão de emprego, a lei obriga que seja feito dessa forma. Calcula o 13º separado. INSS sobre 13º, você calcula separado. Tá bom? Beleza. Próximo passo agora. Eu tenho que calcular o INSS sobre o restante da rescisão. Porque saldo de salário paga INSS, hora extra paga INSS, DSR paga, férias paga INSS. Então eu tenho que calcular o INSS sobre o restante da rescisão. Então vocês já sabem, vocês precisam de 3 parâmetros. Vocês precisam de base, vocês precisam de percentual e precisam de dedução para fazer esse cálculo.
Bom, a base de INSS vai ser, para simplificar o cálculo de vocês, pessoal, para simplificar, vocês pegam o total bruto ali, ó, em amarelo, pegam o total bruto e descontam, tiram menos o 13º, porque o 13º você já calculou separado, tá? Então a base de INSS do restante da rescisão vai ser o total bruto menos o 13º salário. Aí vocês chegaram à base do INSS do restante da rescisão. Conforme eu tenho a base, o próximo passo vocês já sabem. Eu tenho a base, eu tenho que olhar para a tabela do INSS, ver em qual faixa está e definir qual percentual que eu vou usar. Então eu pego a base, olho para a tabela, localizo a faixa e coloco o percentual aqui do lado. Ó. Então eu tenho a base e agora já tenho o percentual. Terceiro passo antes do cálculo, pessoal. Eu já tenho a base do INSS, eu olhei para a tabela do INSS, localizei a faixa, localizei o percentual correto e lá na tabela do INSS ao lado tem a dedução. Então eu vejo a faixa que a minha base do INSS se encontra e coloco a dedução ou a parcela a deduzir aqui. Então agora eu já tenho as três coisas, eu já tenho base, já tenho percentual e já tenho dedução, parcela a deduzir. Já é possível fazer o cálculo de INSS sobre o restante da rescisão. Há uma outra coisa, pessoal, você está fazendo, não entendeu? Volta o vídeo, presta atenção, observa a fórmula e tenta aí na sua calculadora, tenta fazer o mesmo que eu estou fazendo. Pega o total bruto, desconta o 13º, procura o percentual, procura a parcela a deduzir e faz o cálculo para ver se dá certo. Se bater seu cálculo com o meu cálculo aí, é porque você entendeu, aqui está dando certo. Se não bateu, pessoal, volta, faz de novo, consulta o vídeo, baixa o PDF, presta atenção na fórmula. Em último caso, vocês me chamam e falam: Silvio, eu não consegui fazer tal coisa. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Valor do INSS sobre o restante da rescisão. Simples, pessoal, vocês já têm os três parâmetros, vocês já têm a base, vocês já têm o percentual e já têm a parcela a deduzir. Então vocês sabem que esse cálculo do INSS é a base do INSS vezes o percentual de acordo com a tabela, menos a parcela a deduzir que você encontrou, de acordo com aquela faixa. Tá? Então consegui achar o valor do INSS. Próximo passo, pessoal, é encontrar a base de imposto de renda, pessoa física. Para achar essa base, pessoal, para simplificar para vocês, mais uma vez, pega o total bruto, tá ali em amarelo, total bruto. Vocês lembram o que descontava de imposto de renda? Descontava dependente e descontava o INSS que você já pagou, para não gerar imposto sobre imposto, tá? Então, a gente viu no início desse exercício que essa pessoa não tem dependente. Então, eu pego o total bruto, não tem dependente, então não preciso descontar. Só que eu tenho que descontar o valor do INSS que essa pessoa vai pagar. E nesse caso são dois, que é o 13º, o INSS sobre o 13º, e o outro INSS sobre o total da rescisão. Então, ó, como é que fica a base do seu imposto de renda? Total bruto, que está ali em amarelo, menos o INSS sobre o 13º e menos o INSS sobre o restante da rescisão. Eu desconto esses dois INSS. Aí sim eu achei a base de imposto de renda. Tá? Faça o cálculo junto comigo, acompanhe, veja a fórmula para ver se você consegue bater os valores. Achei a base de imposto de renda. Próximo passo. Pego a base de imposto de renda, olho para a segunda tabelinha ali, tabela de imposto de renda, vejo em qual faixa está a minha base de imposto de renda. Localizei a faixa que está a minha base, é só pegar o percentual daquela faixa e colocar aqui do lado, ó. Tá? Terceiro passo, eu tenho a base de imposto de renda, olho para a minha tabela de imposto de renda, que é a segunda tabelinha, localizo em qual faixa que está aquela base e vejo a parcela a deduzir correspondente àquela faixa. E coloco aqui, ó.
Então agora eu já tenho as três coisas que eu preciso para o imposto de renda. Eu já tenho a base, eu já tenho o percentual da faixa e eu já tenho a parcela a deduzir ou dedução daquela faixa. Para fazer o cálculo, pessoal, bem parecido com o INSS. Só que eu pego a base de imposto de renda, não confundam as bases, tá? Tem uma base para INSS, tem uma base para imposto de renda, elas são diferentes. Nesse caso, eu pego a base de imposto de renda, multiplico pelo percentual de imposto de renda daquela faixa que eu já achei e desconto a parcela a deduzir daquela faixa, tá? Aí eu encontrei o valor do imposto de renda. Faça junto comigo esse cálculo com a planilha na sua tela para ver se você consegue resolver. Bom, agora, pessoal, eu já tenho os descontos dessa pessoa. Já tenho INSS sobre o 13º, já tenho INSS sobre o resto da rescisão e já tenho o valor do imposto de renda. O total de desconto em rosa é a soma desses três cálculos. Soma do INSS 13º, soma do INSS e resto da rescisão e soma do imposto de renda. Eu achei o total desconto. Bom, se eu já tenho o total bruto e já tenho o total de desconto, ficou fácil encontrar a célula azul aí, que nada mais é do que o total bruto da sua rescisão menos o total de desconto, e eu achei o líquido que a empresa vai ter que pagar no dia do acerto, conforme aquelas datas que a gente falou agora de pouco. Então, a pessoa vai receber da empresa esse valor que está em azul, em dinheiro ou transferência bancária ou cheque administrativo. Esse é o valor que a empresa vai pagar. Além disso, pessoal, eu tenho que calcular a multa de fundo de garantia. Então ali eu tenho o saldo que a pessoa tinha de 2.000 e pouco que ela tinha de fundo de garantia. Ela tinha esse saldo lá na conta e a empresa ela vai recolher uma multa no valor de 50%. Então esse cálculo nada mais é do que o saldo que ela tinha de fundo de garantia vezes 50%. Esse vai ser o valor da multa que a empresa vai recolher, vai depositar lá na conta vinculada de fundo de garantia desse funcionário. Então ele vai passar a ter na conta vinculada dele o saldo que ele tinha, mais o valor da multa. Ele vai ter os dois lá na conta vinculada de fundo de garantia. Lembrando que a empresa recolheu 50%, mas você só vai resgatar 50%. É 40%, porque 10% vai ficar para o governo, para a Caixa, não sei exatamente para quem fica, mas a empresa recolhe 50% e o funcionário resgata só 40%, beleza? Bom, resolvi aí o valor da multa, que é 50%. A empresa também, pessoal, não é porque ela está mandando embora que ela não tem que recolher. Ela tem que recolher fundo de garantia sobre saldo salário, sobre hora extra, sobre férias, sobre 13º, sobre DSR, sobre 1/3 de férias. Ela tem que recolher 8% sobre tudo isso. Tem que depositar na sua conta vinculada também isso aí. Então, para mim fazer esse cálculo aqui, ó, de fundo de garantia da rescisão, para simplificar a vida de vocês, peguem o total bruto ali em amarelo, ó, e façam vezes 8%, porque a empresa tem que recolher sobre todas essas, sobre todos esses valores 8%. Total bruto vezes 8%. Você achou o fundo de garantia da rescisão, que também vai lá para sua conta vinculada de fundo de garantia. Beleza, pessoal? Chegou até aqui, ó, acertou tudo, tirou nota 5 nesse exercício, mais 5 de folha de pagamento, sua nota é 10, parabéns. Mas para isso você tem que treinar, você tem que ir célula a célula, tem que voltar meu vídeo, tem que tentar fazer junto, ver se o valor bate, tem que tentar decorar aquela fórmula, tá bom? Prefiro que vocês automatizem a planilha. Se já fez o curso, dá uma pesquisada, uma trabalhada, tenta fazer a fórmula ali, tá? Se não conseguir, eu aceito que vocês entreguem manual, calculou, fez na calculadora e lançou o valor na célula, não tem problema, tá? Bom, terminando essa aula aqui, pessoal, vocês vão entrar no Moodle lá. Essa aula já vai estar disponível para vocês. Vocês baixam ela em PDF. Vocês estão assistindo ela em vídeo, baixa ela em PDF também. Vai estar lá o exercício de rescisão.
que você vai baixar. Folha de pagamento eram 2 funcionários. Rescisão eu fiz apenas 1 funcionário. Então vai ter um arquivinho do Excel para vocês baixarem. Baixem esse arquivo, exercício e rescisão do aluno. Preencha as células, se possível com as fórmulas automatizadas. Se não, pode ser no manual mesmo, tá? Salva lá, exercício, rescisão, coloca o seu nome. E depois vocês vão ter que devolver. Vai ter um link lá no Moodle para vocês enviarem de volta a rescisão que vocês estão fazendo, com todos os cálculos. Mais uma vez, observe que em cada célula tem um comentário. Volte o vídeo, faça junto com o Silvio cada exercício. Baixe a aula em PDF, vá olhando cada célula e se esforce para conseguir fazer o cálculo ali, para bater aquele cálculo com o que eu estou ensinando, que assim vocês vão aprender. Não acha que vocês vão aprender só com o Silvio falando, dando tudo pronto, os planilhos, comentários. Aprendizado, pessoal, sempre foi 50% do professor e 50% do aluno, do esforço dele de tentar entender aquilo, de tentar calcular, de olhar o vídeo, de olhar a fórmula, de fazer o cálculo, de fazer pergunta, tá? Então essa é a parte do aluno, se esforçar para conseguir resolver aquele cálculo. Bom, fez tudo, mandou de volta o arquivo para mim, beleza. Por ali, vocês sabem também que é por ali que eu vou dar nota para vocês e vou dar presença também para aqueles que enviarem esse trabalho pronto. Já falei, quem não tem computador em casa, não conseguiu fazer esse trabalho, vai pelo menos lá no vídeo no YouTube e coloca lá, ó, professor, presente, estou aqui, assisti a aula, tudo ok, tá? Então faça isso também para você ficar com presença nessa aula. Bom, encerrando aqui, pessoal, como lição de casa do Moodle, de 3 de abril, né, às 18 horas, até 10 de abril, às 2 horas da tarde, vocês vão baixar essa aula em PDF, né, a aula 26, baixem ela, para vocês fazerem o exercício junto. Tem um questionário de DPRH, parte 9, podem fazer lá. Tem o questionário de Excel, parte 2, da informática, né, que vocês podem fazer online lá também. E vocês têm que baixar o arquivo de rescisão, resolver as células e mandar esse arquivo de rescisão de volta para mim, beleza? Então essas são as tarefas na próxima semana aí, que vocês provavelmente vão estar em casa também, né? Eu desejo que todo mundo volte logo a trabalhar, que resolva essa questão da pandemia, que alguém encontre aí um remédio, uma cura, que alguém encontre logo uma vacina, né? Que todos vocês estejam protegidos, que a família de vocês estejam protegidas e que tudo volte à normalidade o mais rápido possível, tá? É isso que eu desejo para todo mundo, que a gente volte rápido, retome nossos empregos, retome as nossas aulas, que a vida siga normalmente. Esse é o meu desejo para todos vocês. Bom, finalizando, pessoal, aqueles exercícios lá, o currículo para quem não entregou, agenda do Outlook, se tiver alguém que não entregou ainda, o arquivo de correspondência zipado, o prazo agora é até 30 de abril, só que a nota diminuiu. Então agora o máximo que você vai conseguir agora é o mínimo, que é 70%. Então é o último prazo esse aqui para entregar realmente, né? Lembrando que esses exercícios aqui eles reprovam, se o aprendiz não entregar esses exercícios, ele pode ser reprovado. É igual a prova, se ele não tiver 70% na prova, ele pode ser reprovado também, e reprovação significa desligamento do aprendiz, segundo a lei do menor aprendiz. Então fiquem atentos aí, entreguem os trabalhos no prazo, façam os exercícios, se esforcem para conseguir a melhor nota possível. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Desejo um ótimo final de semana para todos, com muita saúde para todo mundo. E um abração, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.